Olá, amigos e irmãos, olá, amigos internautas. É um prazer poder falar algumas palavras neste momento este que sabemos que a humanidade está passando por dificuldades, por angústias, por tormentos, mas sabemos também que são coisas, fatos que já estavam escritos para acontecer. Quando Jesus Cristo andou por este mundo, em que ele pregava as boas novas de salvação. Quando então a humanidade o ignorou, muitas pessoas não o aceitaram, tanto que 3 anos de ministério foi o suficiente para que crucificassem o Mestre e o colocassem em uma horrenda cruz, pregando ainda vivo naquela cruz, tudo por ignorância e por não compreenderem a vontade e os planos de Deus para salvar. Estamos em uma época chamada Tempos do Fim, em que todas as palavras escritas por Jesus Cristo e tudo aquilo que ele pregou repete-se nessa época na Igreja Apostólica, quando então as suas palavras, os seus ensinamentos são ensinados aqui nesta Igreja Apostólica. Mas a humanidade, como sempre, ignoram os planos de Deus e não entendem quão importante é servir, obedecer, amar de coração ao reino dos céus e, portanto, obedecer às leis divinas. Vemos então que a humanidade acha mais fácil ir para o caminho largo fazendo coisas que não deviam, desobedecendo às ordens de Cristo e muitas vezes, na maioria das vezes, indo após costumes e hábitos errados criados pela própria humanidade, inspiradas pelo inimigo. Na Bíblia está escrito que chegaria um tempo em que os justos viveriam pela fé. E isso foi pregado na Igreja Apostólica, foi ensinado que chegaria um tempo em que os justos viveriam pela fé. E este tempo chegou. Estamos vivendo neste tempo em que os justos vivem pela fé e viverão pela fé. Vemos epidemias, pandemias e muito mais acontecendo pelo mundo afora. Mas isso era previsto para acontecer quando Jesus Cristo foi rejeitado pela humanidade. Quando Jesus Cristo veio aqui à terra, pregou, ensinou, falou, aconselhou. Mas muitos não o ouviram naquela época. E então, 3 anos apenas de ministério, Jesus teve que ir aos céus. Os homens o crucificaram, imaginando que ele fosse um político, talvez, alguém que fosse tomar o poder, e assim o fizeram. Mas isso já estava escrito para acontecer, porque os profetas já haviam profetizado que chegaria um tempo em que o Messias viria à terra, como uma ovelha muda seria levada ao matadouro. E foi assim que aconteceu. Jesus foi levado ao matadouro. Jesus foi crucificado naquela cruz por amor a nós. Mas infelizmente a humanidade hoje crucifica Jesus mais uma vez, com as suas ignorâncias, com as suas ideias erradas e profanas, fazendo coisas horríveis, usando modas extravagantes, expondo o seu corpo ao ridículo. Não se lembram de Jesus, não se lembram de Deus, se lembram como um fato passado e que não tem nada a ver com a vida de hoje. Se não tivesse nada a ver com a vida de hoje, Jesus não teria vindo. Ele não teria descido do céu, se transformado numa criança, nascido, sofrido e até pregado em uma cruz, morto pelas mãos dos homens.
Aquele sofrimento de Cristo não foi em vão, e não deve e não pode ser em vão. Mas as pessoas, infelizmente, dão mais ouvidos aos amigos, aos colegas que ensinam coisas ruins, coisas más, que não deve jamais o apostólico seguir. Mas a humanidade segue. E infelizmente muitos apostólicos também fazem o que não devem e só se lembram de Cristo, só se lembram do Consolador e só se lembram dos ensinamentos que temos nessa igreja em um momento como este, em que a humanidade passa por uma pandemia que atinge o mundo inteiro. E aí sim as pessoas se lembram de Deus. Até mesmo aquelas pessoas que estão no mundo fazendo tudo errado, as pessoas que usam pinturas no rosto, as pessoas que estão vivendo em pecado, em desobediência, pessoas revoltadas consigo próprio, revoltadas com o mundo, pessoas que maltratam e maldizem os seus amigos, parentes, nesse momento, começam a perdoar as pessoas, pelo menos entre aspas, com medo que Deus os abandone e que o pior venha a acontecer. E muitas pessoas perdem a graça divina por ignorância. Mas aí se lembram de Deus num momento destes, quando veem que não tem saída e que somente Deus é a solução. Aí sim se lembra. Eu me lembro muito bem que na vida nossa material, aqui na terra, não é diferente. Os pais fazem de tudo pelos filhos, sacrificam, oferecem sua própria vida para defenderem os filhos ainda pequenos, principalmente as mães. Quando os filhos crescem, esquecem que um dia teve pai, que um dia teve mãe, esquecem que os pais o sofreram tanto para tê-lo, para vê-lo feliz. E no momento em que o pai precisa, vira as costas e muitos até desfazem dos pais, como se os pais não significassem nada para eles. Mas vemos isto também na vida espiritual, quando o povo se debate em meio a sofrimentos, a angústias, e mesmo assim muitos ainda esquecem que Deus existe e que Deus tem misericórdia de todos, e muitas vezes deixa que certas pandemias aconteçam pelo mundo para provar a fé de muitos e para resgatar a alma de outros e para dar a salvação àqueles que merecem. Irmãos, estamos passando por esses momentos difíceis em que os países decretam calamidade, quando então uma pandemia terrível toma conta do mundo, o que não pode haver é o desespero, porque de nada vai adiantar o desespero. O que se tem agora é nós apostólicos confiar no Consolador e estarmos falando de Jesus, de Maria Santíssima e do poder imenso que Deus tem e que nosso santo primaz, irmão Aldo, também herdou para dar a salvação, para dar a paz e a vida a todos. Estamos em um mundo sujeitos a doenças, angústias e a muitas coisas que podem acontecer. Mas o que não podemos é perder a fé em Deus, a fé no primaz, irmão Aldo. O que não podemos é deixar de crer, de acreditar que eles têm poder para nos ajudar, nos guiar e também nos salvar. Mas para isso precisamos obedecer. É preciso que as pessoas deixem das modas terríveis que o mundo inventa. É preciso que as pessoas sejam menos ignorantes, tenham mais amor nos corações, sejam humildes, evitem ficar brigando por nada, porque de nada adianta brigarmos por isso ou por aquilo, acharmos que somos melhores do que os outros, quando na verdade somos iguais e iremos para o mesmo lugar, materialmente falando, porque este corpo um dia irá se acabar. E é preciso estarmos preparados para o dia em que o Espírito sair deste corpo, podermos herdar os céus, herdar a salvação, estarmos com Deus, com Jesus e com Maria Santíssima. Mas para isso é preciso obedecer. É preciso que os filhos obedeçam os pais, que os filhos sejam mais humildes, respeitem os seus pais e que os pais também respeitem os seus filhos e dê conselhos a eles com sabedoria. É preciso que marido ame mais as suas esposas e as esposas também aos seus maridos.
para que possam ter vida longa, ter alegria e prazer em viver uma vida juntos. Mas para isso é preciso muita humildade, muito amor a Deus, muito amor ao próximo e muito ânimo para viver e vencer. Nunca se abater com as lutas, porque lutas sempre haverá. E para termos vitórias, precisamos vencer as lutas. É preciso deixar o pecado e a maldade, deixar a ignorância, deixar o fanatismo e deixar-nos também todo o pecado que há neste mundo. Jovens, lembre-se que os seus colegas jovens são igual a você. Não são mais e não são menos. E nem vocês são mais do que eles. São todos iguais, vindos ao mundo da mesma forma. Todos estão aqui no mundo com a permissão de Deus. E o dia que Deus não permitir mais, aqui não estarão. Por isso, amem ao próximo como a si mesmo. Amem a seus pais, amem ao reino dos céus, amem a Deus. Sejam fiéis. E nesses momentos em que a angústia toma conta do mundo, lembre-se que o Consolador, a Santa Rosa, o irmão Aldo, Maria Santíssima está ao lado de todos nós para nos ajudar e nos abençoar, mas é preciso que façamos também a nossa parte. Um abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos divinas do Consolador e até um próximo vídeo ou áudio. Um abraço, que a paz de Cristo esteja com todos os nossos amigos internautas e também com os nossos amigos irmãos apostólicos. Um abraço e até a próxima. Livramento, me estendia a mão, me aguardava, tinha compaixão.